A OTAN iniciou na quinta-feira, 13 de fevereiro, uma nova etapa de um exercício militar no território da Romênia que conta com cerca de 10 mil militares, 17 embarcações, mais de 20 aeronaves e grande quantidade de equipamento bélico pesado. O objetivo é claro, se preparar para uma guerra com a Rússia. Mas há uma peculiaridade: nenhum dos 10 mil soldados é militar dos Estados Unidos. Neste vídeo você vai ver detalhes do exercício da OTAN que é conduzido sem os Estados Unidos. Os europeus estão se preparando para soluções mais independentes de Washington em assuntos de defesa. Fique até o final e deixe também o seu comentário. A OTAN está testando sua capacidade de enviar soldados e armamentos de forma rápida para o leste europeu, sem a ajuda norte-americana, ao passo que Washington está mudando sua política para a defesa da Europa e sua abordagem sobre o conflito na Ucrânia. Para isso, militares de 9 países foram mobilizados para o exercício Steadfast DART 2025. A ação, na verdade, começou ainda em janeiro, mas só em 13 de fevereiro que atingiu o território da Romênia, onde em 7 localidades diferentes, os militares passam pela simulação de guerra. Antes desta fase, os militares já executavam tarefas nos territórios de Bulgária e Grécia, no fundo do conflito na Ucrânia, que está próximo de completar 3 anos. O propósito do exercício é testar as capacidades e interoperabilidade de rapidez no envio de tropas para o leste europeu. Assim, Bulgária, Reino Unido, Grécia, Espanha, Itália, Romênia, Eslovênia, Turquia e França movimentaram cerca de 10 mil homens, 17 meios de guerra naval, incluindo fragatas, submarinos e outros, mais de 20 aeronaves, entre elas caças EF-2000, F-16, AV-8B Harrier e aeronaves de transporte A-400. Além disso, mais de 1.500 tanques, lançadores múltiplos de foguetes, sistemas de artilharia autopropulsada, veículos leves de infantaria e transportadores blindados também participam. A ação é a primeira de tamanha escala da recém-criada Força Aliada de Reação da OTAN. Esta unidade foi concebida para a necessidade de aliança reforçar seu flanco oriental com urgência. Por causa disso, a rapidez é um fator de prioridade máxima. O exercício leva em consideração um inimigo de força equitativa. E se olharmos para o mapa, não há nenhuma força equitativa no leste europeu, além da própria Rússia. Portanto, não resta dúvidas. O exercício da unidade criada em julho de 2024 só tem um inimigo em mente: Moscou. Mas se falamos de uma preparação de guerra com a Rússia, por que os Estados Unidos ficaram de fora do exercício? A verdade é que a ausência dos Estados Unidos não foi uma decisão de última hora. Antes mesmo da eleição presidencial nos Estados Unidos, o Comando Militar da OTAN já planejava realizar o exercício já sem a participação norte-americana. A ideia por trás do Steadfast DART 2025 é do envio rápido de forças para o leste europeu. Portanto, nem norte-americanos nem canadenses poderiam realizar tal tarefa rapidamente em um conflito real devido à sua localização no hemisfério ocidental da Terra. Mas há também uma razão óbvia política percebida, inclusive, pela agência de notícias norte-americana Associated Press. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não prioriza suas relações com a OTAN. Tendo percebido isso, os europeus cada vez mais duvidam que Washington os defenderiam em um conflito real com a Rússia. Trump, de certa forma, representa um momento peculiar da história dos Estados Unidos: seu isolacionismo quando se trata de assuntos internos europeus. Até a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos ficaram famosos por defender com unhas e dentes uma abordagem de neutralidade quanto à teia de relações diplomáticas tensas e perturbadoras no velho continente. Foi preciso, por exemplo, o Japão atacar Pearl Harbor para tudo mudar e o presidente Roosevelt levar seu país não só a lutar contra o Império Nipônico, mas também contra Hitler na Europa. Os anos se passaram
E o mundo entrou pouco depois na Guerra Fria. Nela, a Europa se tornou o ponto geográfico central das tensões entre Washington e Moscou. O velho continente ficou dividido pela chamada Cortina de Ferro e a defesa dos europeus ocidentais era uma das prioridades dos norte-americanos. Mas os tempos se passaram, a Guerra Fria acabou. Os desafios aos Estados Unidos são outros e Trump, que desde seu primeiro mandato pede para os europeus comprarem mais armas de fabricantes norte-americanos, já disse que, se estes não pagarem, então o Pentágono não impedirá ninguém de agredir os países europeus da OTAN, nem mesmo se for a Rússia, uma rival estratégica histórica de Washington. A Romênia não foi uma escolha qualquer para a principal fase do exercício. Acredita-se que a vizinha Moldávia, com suas tensas relações com a Transnistria, possa ser o próximo campo de batalha onde europeus e russos farão uma nova queda de braço. Embora a Moldávia, assim como a Ucrânia, não seja um país membro da OTAN, os europeus parecem que estão prontos para ajudar os moldavos em sua luta contra tudo aquilo que eles consideram o dedo russo no leste europeu. O conflito na Ucrânia acentuou a necessidade da chamada Força Aliada de Reação lutar em 5 áreas: os tradicionais terra, ar e mar, somados aos espaços cibernético e sideral. Isso significa que a unidade da OTAN não só se prepara para uma guerra real, mas também para ações cibernéticas e espaciais de dissuasão. Mas a pergunta que poucos fizeram é: como a OTAN pretende fazer frente aos russos no leste europeu sem os Estados Unidos, se mesmo com a ajuda destes não conseguiram treinar, munir e auxiliar os ucranianos de forma suficiente para impor uma derrota estratégica a Putin. Da mesma forma, as debilidades que a aliança demonstrou ao longo do conflito na Ucrânia parecem estarem longe de serem resolvidas. A maior delas talvez seja a tremenda lentidão com que a indústria dos países europeus produz munições. Se falamos de um conflito convencional no leste europeu, certamente projéteis de artilharia serão necessários aos milhões. Só que os números mostram uma superioridade russa neste sentido. Os russos produzem muito mais munições do que todos os países da OTAN juntos, coisa que o próprio secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, confessou no início deste ano. Será que o Steadfast Dart 2025 será capaz de resolver este problema? Isso sem contar com outros do tipo queda da indústria na Europa, dificuldade de criação de estratégia para períodos de crise, a enorme burocracia no comando da OTAN e muitas outras questões. A verdade é que ele não passa de mais uma ação das muitas de preparação para a guerra que a OTAN já realizou inúmeras vezes. Esperar algo inovador parece que não vale a pena. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.